Olá, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje, mais um vídeo no nosso Matemática Sem Mistérios. Não esqueçam de avaliar a nossa vida e acompanhar a gente aí pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, hoje, vou fazer um vídeo para o pessoal aí de circuitos elétricos. Vamos ver hoje transformação de fonte. A gente vai ver como transformar fonte, uma fonte prática de tensão em uma fonte prática de corrente, e como utilizar isso para analisar circuitos. Essa é a ideia principal aqui da transformação de fonte. Primeiro, o que é uma fonte prática de tensão, né? Na prática, a fonte de tensão ou a fonte de corrente é muito diferente da fonte ideal que a gente trabalha nos circuitos, né? Essa fonte ideal é chamada fonte independente de tensão. Ela estabelece uma tensão nos terminais independente da corrente que você solicite dela. Isso, na prática, é algo impossível. Você sempre vai ter alguma perda, né, de energia interna na fonte. E o modelo que a gente utiliza em análise de circuitos é uma fonte de tensão ideal em série com um resistor. Esse resistor aqui é o elemento que vai provocar essa perda de energia. Então, na prática, o que a gente tem é que uma fonte de tensão já carrega, né, uma fonte ideal e um resistor em série. Esse é o modelo linear que a gente vai adotar. Então, vai ter uma tensão V, uma resistência interna, eu vou chamar de RV. Essa é a fonte prática de tensão. A fonte corrente é parecido, de novo. A gente tem uma fonte ideal de valor I e vai ter uma perda de energia, só que na fonte de corrente, essa resistência interna, né, que a gente considera no nosso modelo linear, é um resistor em paralelo com a fonte. Por ser uma fonte de tensão, esse resistor provoca uma queda de tensão, ou seja, a tensão na saída é a tensão da fonte ideal, menos a tensão perdida aqui sobre esse resistor, a queda de tensão. E na fonte de corrente, a corrente na saída, né? Numa fonte de corrente a gente sempre tem que ter algo conectado. A corrente na saída vai ser a corrente da fonte ideal, menos a corrente perdida aqui nesse resistor em paralelo, vamos chamar de RI. Então isso é o básico de fonte prática de tensão, fonte prática de corrente. O que eu quero chamar a atenção é que essas fontes, elas podem ser equivalentes, ou seja, a partir desses terminais A e B, se o seu interesse é a partir dos terminais A e B, você pode substituir uma fonte de tensão prática por uma fonte de corrente prática. É possível transformar uma fonte de tensão, desde que seja uma fonte prática de tensão, numa fonte de corrente prática. A ideia é, para que essas duas fontes sejam equivalentes, é possível mostrar que esses resistores internos têm que ter o mesmo valor, RV tem que ser igual a RI, tem que haver a igualdade entre esses dois resistores, e a tensão dessa fonte tem que ser igual ao produto de RI pela corrente dessa fonte, ou RI ou RV, já que os dois são iguais, né? Tanto faz, vamos chamar RV vezes I. Essas são as duas condições que garantem, quando duas fontes práticas, uma fonte prática de tensão e uma fonte prática de corrente, são iguais, são equivalentes, ou seja, a partir dos terminais A e B, essa fonte desempenha o mesmo trabalho que essa fonte. Então vamos aplicar agora a transformação de fonte e análise de circuitos. Começando com um bem simples. Digamos que eu tenha esse circuito, né? Uma fonte de tensão, 3 resistores, e o objetivo é determinar essa corrente aqui no resistor 4 ohm. É claro que você tem várias possibilidades, você pode fazer a análise aqui por análise nodal. Aliás, é interessante que você aplique a análise nodal num circuito como esse, para determinar aí. Depois analise o mesmo circuito usando análise de malha, associação de resistores, depois associa os resistores, encontra essa corrente, depois divisão de corrente aqui com esses dois em paralelo, calcula a corrente no resistor de 4 ohm.
seja, tem várias possibilidades e agora a gente vai aplicar a transformação de fonte para analisar esse circuito. O que é que eu vou fazer? No circuito, eu tenho essa fonte de tensão em série com esse resistor de 8 ohm. Eu vou entender que isso aqui, para mim, é uma fonte prática de tensão. E vou converter essa fonte prática de tensão numa fonte prática de corrente. Como eu quero calcular a corrente no resistor de 4 ohm, esse é o único elemento que eu não vou utilizar em associação, em simplificação, em transformação de fonte. Eu vou deixar esse resistor de 4 ohm aqui, nessa posição do circuito, conectado aqui nesses dois pontos, nesses dois nós do circuito. Então, transformando essa fonte de tensão numa fonte de corrente, primeiro detalhe, né? Se a gente vai transformar essa fonte de tensão prática na fonte de corrente, o sentido da seta da fonte de corrente é sempre do menos para o mais. Então, aqui nós vamos ter uma fonte de corrente de valor. Essa tensão é 8 vezes o valor dessa corrente. Então é só dividir aqui. Ficamos com 32 dividido por 8, 4 amperes. E o resistor em paralelo é o próprio resistor de 8 ohm. Esses dois terminais são esses terminais. Daqui eu vou redesenhar o restante do circuito. Então eu tenho outro resistor de 8 ohm e o resistor de 4 ohm. O objetivo é calcular essa corrente I aqui. Observe que agora eu posso associar esses dois resistores em paralelo. Em verdade, quando a gente aplica a transformação de fonte, que percebe que esse resistor vai ficar em paralelo com esse, a ideia é você já redesenhar o circuito associando esses dois resistores, obtendo já o valor, a resistência equivalente entre esses dois resistores, que nesse caso, por serem dois resistores de mesmo valor em paralelo, a associação, o resultado vai ser metade de 8, 4 ohm. Então, agora associando esses dois resistores, vamos ficar com a fonte de corrente, um resistor de 4 ohm, substituindo esses dois, e esse resistor de 4 ohm. Ficamos com 4 amperes, 4 ohm, e agora, para obter o valor de I, a gente pode utilizar a divisão de corrente, ou simplesmente observar que se os dois resistores têm o mesmo valor, a corrente fornecida 4 amperes, metade da corrente para cada um. Dizemos que I é igual a 2 amperes. Daí, como a gente aplicar a transformação de fonte em análise de circuitos. Vamos ver outro exemplo. Então, mais um exemplo para a gente utilizar a transformação de fonte. Agora, para analisar esse circuito. Determine a potência absorvida pelo resistor de 8 ohm. Esse resistor de 8 ohm. O pensamento é a gente usar a transformação de fonte para calcular a potência absorvida aqui por esse resistor. Então, primeira observação, se você quer calcular a potência absorvida por esse resistor, deixe ele no circuito, não utilize em transformação de fonte, não utilize em associação de resistor. A ideia é a gente ir transformando fonte até chegar no circuito muito mais simples, que possa calcular isso, ou por um outro método, seja lá análise nodal, de repente a gente aplica a transformação de fonte, simplifica de alguma forma o circuito, e chega no outro circuito que, usando a análise nodal, você chega no resultado mais rapidamente, ou análise de malha. Aqui a gente vai usar a transformação de fonte para simplificar ao máximo o circuito, deixando sempre esse resistor. E nesse circuito mais simples, a gente calculou a corrente ou a tensão desse resistor, e aí calcula a potência absorvida por ele. Então, já que eu não vou utilizar esse resistor de 8 ohm em transformação alguma, eu vou começar por aqui. Eu vou transformar essa fonte aqui. Eu estou entendendo esse resistor de 12 ohm em série com essa fonte de 12 volts, uma fonte prática, que está conectado nesses dois pontos, né, nesses dois terminais. Quando eu usar a transformação de fonte aqui, a fonte prática de corrente, de novo, vai ficar conectado desse ponto a esse. Ou seja, esse resistor de 12 ohm
ele vai ficar em paralelo com esse resistor de 6 ohms. Se você não visualiza isso imediatamente, é interessante você redesenhar o circuito e perceber que essa fonte prática, quando eu transformar na fonte prática de corrente, vai ficar conectado desse terminal a esse. E aí o resistor de 12 ohms vai ficar em paralelo com 6. No circuito redesenhado eu já vou fazer a associação 12 com 6 imediato. Então vai ficar na transformação para a fonte de corrente, né? Vai ficar uma fonte de corrente de 12 dividido por 12, 1 ampere. Com um resistor em paralelo de 12 ohms. Só que ele está em paralelo com 6 ohms, fazendo a associação, né? 6 paralelo com 12, 4 ohms. Esses dois terminais são esses terminais aqui. Né? Daqui para frente eu vou repetir o circuito. 4 ohms, 3 amperes, 8 ohms. Em seguida eu vou usar a transformação de fonte novamente. Agora eu vou transformar essa fonte de corrente numa fonte prática de tensão. O resistor de 4 ohms fica em série com a fonte de tensão, né, quando eu transformar, e que vai ficar em série com esse resistor. De novo, eu já vou transformar e associar simultaneamente. Então vamos ficar com uma fonte de 4 volts, né, com um resistor de 8 ohms. 4, quando eu transformar a fonte, vai ficar em série com esse resistor de 4 ohms. É interessante que você redesenhe o circuito, se você não visualiza isso imediatamente, né? E daqui para frente, eu repito o circuito. Veja que o circuito já está bem mais simplificado e que eu não utilizei esse resistor de 8 ohms em momento algum. Né? Aqui nós temos 3 amperes. E finalmente, eu vou transformar essa fonte prática de tensão numa fonte prática de corrente. Observe o detalhe que quando eu fizer isso, né, o resistor de 8 ohms fica em paralelo com a fonte de corrente, que vai ser 4 dividido por 8, meio, né? E essa fonte de corrente fica em série com essa outra fonte de corrente de 3 amperes. Então eu já vou associar a fonte de corrente prática, né? Eu já vou associar a fonte de corrente com essa outra, somando as correntes. Observe que o sentido da seta, né, do menos para o mais, vai ficar com a mesma polaridade desta. Então ficamos com 4 dividido por 8, meio, mais 3, 3,5. Uma fonte de corrente de valor 3,5 amperes. E o resistor de 8 ohms. Em paralelo. Agora, gente, para calcular a potência absorvida, né? Observe que 3,5 é a mesma coisa que 7 sobre 2, né? Vamos escrever assim. 7 sobre 2 amperes. E como os dois resistores têm o mesmo valor, metade da corrente para cada um, ou seja, a corrente nesse resistor é de 7 quartos. Metade de 7 meios, 7 quartos ampere. E aí a gente calcula a potência. Potência RI ao quadrado, 8 vezes 7 quartos ao quadrado. Isso vai ficar 49, 4 ao quadrado 16, 8 por 16, 2, né? 49 sobre 2 watts. É a mesma coisa que 24,5. 24,5 watts. É isso aí. Até a nossa próxima videoaula.